Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 22. Eu vou pregar essa manhã a respeito do chaveiro de Deus. O chaveiro de Deus. Chaveiro é uma palavra que tem dois sentidos. Pode ser isso aqui. Então, chaveiro, não é? Não é chaveiro? E chaveiro também pode ser quando você quebra alguma chave, você precisa fazer uma nova, ou você precisa fazer uma cópia de uma chave nova, e você procura outro chaveiro, não é? E a Bíblia fala sobre chaveiro, chaveiro de Deus. Então vamos ver o que é que fala aqui. Isaías capítulo 22, a gente vai ler do 15 até o 22. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que cavasses aqui na sepultura? Cavando em lugar alto a sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros na tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da sua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas tuas mãos o seu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. O profeta Isaías profetizou durante o reinado de alguns reis de Judá. E o principal deles foi o rei Ezequias. Ezequias reinou do ano 701 a.C. até o ano 650 a.C. Dá mais ou menos aí 50 anos de governo, de reinado. E ele tinha vários oficiais que trabalhavam para ele. E quando a gente chega nesse texto, se você pegar o capítulo 22 desde o começo, e for lendo o capítulo 22 inteiro, você vai ver que Deus tinha mandado para Isaías uma visão a respeito da terra de Judá, do país de Judá. E essa visão que Isaías teve a respeito de Judá era uma visão pesada, era uma visão brava. Deus estava irado com a terra de Judá, com o povo de Israel que habitava em Judá. E Deus está dizendo, nesse capítulo 22, que ele iria mandar um castigo sobre o povo de Judá. Porque eles estavam vivendo na idolatria, eles não abandonavam a idolatria. Eles viviam adorando falsos deuses, e Deus fala: eu vou acabar com tudo isso. E Deus profetiza através de Isaías que ele iria trazer um castigo sobre a terra de Judá, por causa da idolatria. E o principal motivo pelo qual Deus estava inconformado com Judá, ele diz aqui nesse começo de capítulo 22, era que ele estava dando bronca e Judá estava dando risada. Enquanto Deus falava coisas duras contra o povo de Judá, o povo de Judá continuava fazendo festa, fazendo baladinha, fazendo noitada, ficava indo para os barzinhos da vida e não estava dando ouvidos para o que Deus estava falando. E Deus fala: eu estou falando com vocês e vocês estão dando risada. E o povo de Judá falava assim para Deus: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Deus estava inconformado com isso. Deus estava irado com isso. E aí, quando chega nessa segunda parte da profecia, Deus fala para Isaías: manda chamar o mordomo da casa de Ezequias, o mordomo chamado Sebna.
A Bíblia não fala nada a respeito desse Sebna, quem ele era, o que ele fazia. A Bíblia não fala nem quais eram os pecados desse Sebna, as coisas erradas que ele estava fazendo, pelas quais Deus queria puni-lo. A Bíblia só fala diretamente a questão do punimento, da punição para Sebna. E fala assim, Deus fala assim com Sebna: você está construindo um belo sepulcro para você. Um sepulcro bonito, um sepulcro todo enfeitado, como se você fosse alguém importante, que está se preparando para quando morrer, vai ser sepultado com honras. É isso, somente isso que Deus fala a respeito de Sebna, que ele estava se preparando para ser sepultado com honras. E Deus fala para ele: mas você não vai ser sepultado com honras. Eu vou fazer com você como se você fosse uma bola de futebol. Vou dar uma bicuda e você vai sair voando longe. Vai cair lá em outra terra. E é lá na outra terra que você vai ser sepultado como um Zé Ninguém, como um desconhecido. Essa é a palavra que Deus entrega para esse Sebna. E Deus termina dizendo para ele assim: agora chama Eliaquim, filho de Hilquias. Esse Eliaquim também é outro cara completamente desconhecido na Bíblia. Ele aparece somente em textos relacionados ao rei Ezequias. Ele vai aparecer de novo lá em Reis, em 2 Reis. Ele vai aparecer de novo aqui em Isaías capítulo 36. Mas não aparece mais nada na Bíblia. A gente não sabe nada de quem era esse Eliaquim. Se ele era um cara certinho, se ele era um cara que fazia a vontade de Deus, se ele era o que ele fazia da vida. Não fala nada na Bíblia. Simplesmente Deus manda chamar Eliaquim, filho de Hilquias, e fala para Eliaquim assim: eu vou pegar a chave da casa de Davi e vou colocar sobre o seu ombro. E você vai abrir e ninguém vai fechar. Você vai fechar e ninguém vai abrir. Esse é o peso que Deus coloca sobre Eliaquim. E isso, no entender do texto de Isaías 23, é uma coisa boa, uma coisa benéfica. É uma coisa honrosa da parte de Deus. Deus está trazendo honra sobre Eliaquim, dizendo que vai colocar sobre ele a chave da casa de Davi. É o chaveiro, não é o chaveiro? Ele vai ser o chaveiro da casa de Davi agora. Ele vai carregar as chaves da casa de Davi, e toda porta que ele abrir, ninguém fechará. E toda porta que ele fechar, ninguém abrirá. Nesse versículo, a única pessoa que se destaca é Davi, porque Davi a gente conhece bem. Tem vários livros da Bíblia falando a respeito de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. E além de ser rei, ele foi um profeta. A grande maioria dos salmos da Bíblia foram escritos pelo rei Davi e são salmos proféticos. Ele tinha unção de Deus, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E Davi é considerado um dos homens mais honrados que já houve na história de Israel. Um homem poderoso, ele era um guerreiro, ele conquistou territórios para o povo de Israel, ele expandiu o reino de Israel. E Davi é visto como um homem honrado. Então, quando Deus fala para Eliaquim que ia colocar sobre ele a chave da casa de Davi, isso significa que ele ia colocar sobre ele autoridade, ia colocar sobre ele poder, ia colocar sobre ele unção. E que tudo que Eliaquim fizesse, ninguém poderia impedir. E que tudo que Eliaquim proibisse, ninguém ia conseguir fazer. Deus estava dando honra para Eliaquim, as chaves da casa de Davi, sobre os ombros de Eliaquim. Deus estava honrando Eliaquim. O nome de Eliaquim já é um nome interessante, que apesar dele aparecer só nesse versículo, nesse trecho, o nome dele é um nome honrado. O nome de Eliaquim significa Deus estabelece. Então Deus estava estabelecendo as chaves da casa de Davi sobre os ombros dele. E ele seria um homem honrado, seria um homem que iria glorificar a Deus com a sua vida. Se a gente continuar lendo Isaías, lá no capítulo 36, a gente não vai ler,
Mas no capítulo 36, Eliaquim vai aparecer como o mordomo agora da casa de Deus. Eliaquim vai aparecer numa posição honrada diante do rei Ezequias. E é isso que Deus tem para Eliaquim. Bom, lendo essa história, a gente poderia parar por aqui e dizer que é só mais uma historinha da Bíblia. Sabe aquelas historinhas da Bíblia que a gente não presta a mínima atenção? A gente lê porque tem que ler. Aquelas historinhas da Bíblia que a gente faz desenhos para as crianças pintarem, para contar a historinha da Bíblia, mas não entende nada do que a história está querendo trazer. Essa história a gente poderia dizer que é simplesmente mais uma historinha. Mas eu vou dizer para você que não. Essa história de Eliaquim, o chaveiro de Deus, ela diz respeito a Jesus. Ela fala de Jesus Cristo. Na verdade, essa história está aqui na Bíblia para nos falar de Jesus Cristo e não de Eliaquim. Realmente Eliaquim não tem interesse nenhum nessa história, mas essa história ela fala de Jesus, e ela fala de Jesus lá no Apocalipse, capítulo 3, 7, versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. O versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A história de Eliaquim ela é importante para a gente porque ela mostra Jesus Cristo. E ela mostra que Eliaquim era uma figura, ele era um tipo, uma figura de Jesus Cristo. O que Eliaquim iria fazer era o que Jesus iria fazer. E o que Jesus iria fazer? Jesus ia carregar sobre si a chave de Davi. E que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O que Eliaquim estava fazendo era simbólico. Simbolizava o que o Messias iria fazer. E que o verdadeiro Eliaquim não era aquele. O verdadeiro Eliaquim era esse, era Jesus. Eliaquim era um tipo, ele representava algo que iria acontecer na vida de Jesus. E Jesus diz aqui: eu sou o santo e o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro que tem a chave de Davi. A chave de Davi não estava sobre Eliaquim, ela era simbólica. A verdadeira chave de Davi está sobre mim, sobre Jesus. E é isso que Jesus está dizendo aqui para nós. E que as portas que Jesus abrir, essa realmente ninguém fechará. E que as portas que Jesus fechar, pode tentar quem for, não vai conseguir abrir. Jesus está dizendo: eu tenho a chave de Davi. E o que é essa chave de Davi que Jesus carrega? É a autoridade, é o poder, é a honra. É Jesus quem tem a autoridade, o poder e a honra para fechar portas e para abrir portas. E afinal de contas, o que são as portas que Jesus pode abrir ou que Jesus pode fechar? Está no versículo 8. A resposta está no versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus o quê? Uma porta aberta. Jesus não acabou de falar que ele tem poder para abrir portas e fechar portas? E o que ele disse para a igreja de Filadélfia? Que eu coloquei diante de vocês o quê? Uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Lá em Hebreus capítulo 3, vamos abrir em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edifica. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus.
E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que sabiam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confissão e a glória da esperança até o fim. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Moisés foi servo de Deus. Moisés era servo de Deus. E para os judeus, no entendimento dos judeus, Moisés foi o maior servo de Deus que já existiu. E Moisés foi fiel a Deus sobre a casa de Deus, que era Israel. Moisés foi considerado o homem mais fiel a Deus que já existiu pelos judeus, sobre a casa de Deus, que era Israel. Agora, ele diz agora, mas agora Jesus não é servo, ele é filho. Ele é filho de Deus, não servo de Deus, ele é filho de Deus. E ele recebeu uma casa, que não é a casa dos outros, mas é a casa dele própria. E a casa dele própria, ele é filho e ele é fiel sobre a casa que ele recebeu. E a casa que Jesus recebeu somos nós, a igreja. E assim como Moisés foi fiel sobre a casa de Deus, que era Israel, Jesus, como filho, vai ser muito mais fiel a Deus sobre a casa que somos nós, a igreja. Se Jesus é tão fiel sobre a casa que ele recebeu, que é a igreja, imagina que agora ele tem a chave de Davi. E ele vai abrir portas que ninguém fecha, e vai fechar portas que ninguém abre. Sobre a igreja, ele vai abrir portas, ele vai fechar portas, para ninguém conseguir abrir. O inimigo nenhum vai conseguir abrir as portas que Jesus fechar. Por isso ele disse que sobre a minha casa, as portas do inferno não prevalecerão, porque ele vai fechar portas que Satanás não vai conseguir abrir. Mas Jesus vai abrir portas para a igreja que nem o diabo vai conseguir fechar. E é isso que ele está dizendo aqui em Apocalipse 3, no versículo 7 e no versículo 8, que eu abri portas diante de vós, sobre a igreja de Filadélfia. Eu abri portas e ninguém poderá fechar essas portas. O que são as portas abertas que Jesus lança sobre a igreja? Portas abertas são oportunidades. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu abri oportunidades para vocês e ninguém vai fechá-las. E aí Jesus diz assim para eles: e vocês, igreja de Filadélfia, no final do versículo 8 ele fala: tendo pouca força, ou seja, são uma igreja pequena, são uma igreja fraca, tem pouca força como igreja. Mesmo assim, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Eu dei a oportunidade e vocês aproveitaram. Mesmo sendo uma igreja pequena, mesmo sendo uma igreja fraca, eu dei a oportunidade e vocês aproveitaram a oportunidade. E é interessante que uma das poucas igrejas das 7 cartas do Apocalipse, uma das poucas, acho que são 2 apenas, que não leva bronca da parte de Deus, leva só elogio. E uma delas é Filadélfia. Leva só elogio da parte de Deus. Mas peraí, olha o que ele fala: é uma igreja fraca, que tem pouca força. E mesmo assim ele só dá elogios para ela. Por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade. Então, o que eu quero trazer de mensagem para os irmãos essa manhã é que Jesus Cristo, ele continua sendo, como diz em Hebreus, capítulo 13, o mesmo ontem, e o mesmo hoje, e o mesmo eternamente. Jesus é o chaveiro de Deus, é o que carrega as chaves. Jesus carrega as chaves para abrir portas para quem? Para nós, para a nossa vida. Jesus vai abrir portas esse ano, meu irmão. Eu posso falar isso como palavra profética, porque isso é bíblico. Jesus vai abrir portas para você pregar o Evangelho para pessoas. Você vai poder pregar o Evangelho. Você vai ter portas abertas para pregar o Evangelho para pessoas esse ano.
Jesus vai abrir portas para você dar bom testemunho como cristão, para você fazer coisas corretas e as pessoas falarem: é verdade, ele faz isso porque ele é cristão, porque ele é crente. Ele age assim porque ele é crente. Ele é correto porque ele é crente. Isso são oportunidades que Deus vai nos dar. Deus vai nos dar oportunidades de fazer a obra de Deus, de fazer as coisas na obra de Deus. Amém. Deus vai nos dar essas oportunidades esse ano, de trabalhar mais na igreja, de fazer mais coisas na obra de Deus, de tudo que você precisa fazer. E Deus vai te dar oportunidades, irmão, de você se dedicar mais na sua vida espiritual, de você buscar mais na palavra, de você estudar mais a palavra, de você orar mais, de você buscar mais a Deus. Jesus vai abrir essas portas diante da sua vida esse ano, porque Ele é o que tem a chave da casa de Davi. Ele é o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele vai abrir essas portas. Mas também nós temos que crer, porque Deus sabe que a nossa vida ela não é somente o espiritual. Nossa vida envolve todas as outras áreas da nossa vida. Então nós podemos orar, podemos clamar para que Deus abra portas sobre a nossa vida nas outras áreas que nós também precisamos, que nós também queremos. Portas abertas, oportunidades. Aleluia. Eu só faço uma pergunta para encerrar essa mensagem. Você está preparado para as oportunidades que Deus vai abrir? Porque Deus vai abrir oportunidades. Mas você tem que estar preparado para poder fazer o que tiver que fazer, poder falar o que tiver que falar. Você tem que estar preparado. Você já deve ter visto, não sei como cada um trabalha aqui, mas no mercado de trabalho, normalmente quando a gente vai ver para mandar algum currículo para alguma vaga, às vezes tem lá a vaga pedindo inglês fluente ou inglês avançado. Se você mandar o seu currículo para uma vaga que está pedindo inglês avançado e você não sabe inglês, a primeira coisa que eles vão fazer na entrevista é: como é que está o inglês? Tá bom? Não sei inglês. Então não adianta você falar: não, mas por favor, me dá a oportunidade, me dá o emprego, e eu me matriculo na escola de inglês hoje, e já começo a estudar inglês hoje. Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer e dar certo. Sempre tem inglês avançado? Não, então tchau, perdeu a vaga. Perdeu a oportunidade. Então nós temos que estar preparados para as oportunidades. Quando eu era adolescente, uma vez, eu tinha 15 anos, eu resolvi que eu queria pregar o evangelho na rua inteira onde eu morava. Tocar campainha de casa em casa para pregar o evangelho. E eu fiz isso. Eu peguei minha bibliazinha, estava começando a ler a Bíblia, nem sabia nada direito da Bíblia, e fui de campainha em campainha na rua que eu morava, apertava a campainha. E quando a pessoa vinha para conversar comigo, eu não sabia o que falar. Eu falava: olha, eu vim falar de Jesus para você, Jesus te ama e tal. Mas e... Aí quando a pessoa começava a mudar de assunto, eu já me perdi. Porque eu não estava preparado. Para podermos encarar as oportunidades e assumir as oportunidades, nós temos que estar preparados. E é essa palavra que Jesus está trazendo para a igreja de Filadélfia. Eu abri uma porta aberta e vocês aproveitaram a oportunidade. Tendo pouca força, vocês são fracos, mas estavam preparados. Eram fracos, mas estavam preparados. Era uma igreja pequena, mas estava preparada para aproveitar a oportunidade que Jesus estava dando para ela. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos essa manhã. Deus vai abrir portas de oportunidades para nós esse ano, em todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que estar preparados. Aleluia. Temos que nos preparar para o momento em que a oportunidade vier. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço por essa manhã. Estamos aqui reunidos na igreja, como povo de Deus, como casa de Deus. E eu te peço, Pai, que essa palavra que eu ministrei agora possa entrar no coração dos irmãos como semente boa, e que encontre terra boa no coração de cada um, para que essa semente brote e dê fruto que glorifique o seu nome. Amém. Eu te peço, Deus, que essa palavra
ela possa atingir as necessidades de cada um dos meus irmãos individualmente, cada um possa receber aquilo que precisa da tua parte, Senhor, para ser edificado, para ser abençoado, para ser fortalecido. Eu peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.